Olá pessoal, aqui é o Richard Santos falando diretamente da cidade do Doral, aqui no sul da Flórida. Hoje é dia 25 de agosto. Ontem, dia 24, foi um dia muito triste aqui nos Estados Unidos. E por quê? Você e o mundo estão acompanhando a perseguição em cima do presidente Donald Trump. Ontem, finalmente, o Partido Democrata conseguiu o que queria, que era fotografar o presidente no indiciamento, como nós chamamos aqui do mugshot. E pela primeira vez na história americana, um presidente teve seu mugshot. Se você ainda não viu, até o presente momento, esta foto, veja aí e depois eu voltarei. Eu tenho uma pergunta para vocês. Essa foto histórica, sabe aquelas fotos que entram para um país e se tornam histórica? No Brasil tem várias, aqui também tem. Ela está enigmática. Foi proposital ou não foi proposital a expressão facial dele? Até o presente momento, enquanto estou gravando esse vídeo, já houve mais de 200 milhões de visualizações. Uma coisa é certa, quem o conhece de perto ou quem acompanha, a mensagem é: estou de volta. I am back. E para desespero dos democratas, quanto mais batem nele, mais ele cresce. Inclusive, pesquisas já estão mostrando que a ausência dele, inclusive no primeiro debate que aconteceu no dia 23, há 2 dias atrás, não atrapalhou literalmente em nada o apoio dos eleitores para com ele. É desesperador. Ele foi indiciado, ele foi fotografado com um mugshot, junto com mais 18, inclusive com o ex-prefeito de Nova York, o Rudy Giuliani, que foi advogado dele, a famosa Sidney Powell, a outra advogada, a Jane Ellis, todos tiveram mesmo, como foi falado, os aliados ou conspiradores dele, todo mundo entrou. Foi uma coisa incrível, 98 páginas com 41 acusações no total. Uma coisa assim, o chefe de gabinete dele, o Mark Meadows, ele foi indiciado só porque ele telefonou, um telefonema. A coisa foi nesse nível. E a disposição dele de volta foi tão grande que logo de imediato que teve o mugshot, ele voltou para o Twitter, que tinha sido barrado em janeiro de 21. Veja bem. E depois foi liberado pelo Elon Musk, quando o Elon Musk comprou. De imediato ele entrou no Twitter, para alegria do povo, né, com as palavras: interferências nas eleições e nunca se entregue. Never surrender. Isso aí já causou um maior estresse nos democratas. Você pode estar perguntando assim: Richard, mas o que ele fez na Geórgia para acontecer tudo isso? O que ele fez? Bem, pessoal, o que aconteceu é o seguinte: se você acompanhou um pouco as eleições, você viu o quanto foi complexo, o quanto foi difícil e os conflitos de resultados que aconteceram aqui nos estados onde a contagem foram democratas. O absurdo. Que nem eu falo, se você ainda não viu, acompanhe, que tem documentários e documentários mostrando a realidade dura e crua. O que aconteceu? Ele vai e liga na época das eleições, dos resultados, e liga para o secretário de Estado da Geórgia. E ele questiona alguns resultados que foram levantados pela auditoria dele. Atitude essa que no passado vários outros candidatos democratas fizeram a mesma coisa. Vários outros. E um ajudante desse secretário de Estado pega essa história, pega essa oportunidade, mente e joga isso no Washington Post. E foi descoberto agora que isso tudo estava no lixo do computador. Está vindo à tona. Fácil não. Junto com isso, tá? Eles estão aproveitando o gancho que envolveram os outros 18, não necessariamente pelo que eles fizeram na Geórgia, mas pelo que eles falaram que aconteceu na Geórgia. Afinal, não só os americanos viram pela televisão, e o mundo viu. E
baseado na primeira emenda da Constituição americana, que nós acreditamos que ainda vale, você tem direito de perguntar, você tem direito de questionar. Isso não é crime, mas para o democrata é alguma semelhança. E botando esse pacote todo, a outra ala democrata fugindo e já vendo a ameaça do crescimento dele, já estão querendo removê-lo da cédula eleitoral para presidente nas eleições do ano que vem. Baseado em que eles querem fazer isso? Se você acompanha um pouco a política americana, você há de convir comigo, se tem uma coisa que os democratas não fazem, é respeitar este livrinho aqui, a Constituição. E eles estão amparados, estão alegando a 14ª emenda da Constituição, seção 3, que diz que o presidente, depois que jurar pela Constituição, em proteger a Constituição, apoiar a Constituição, se ele engajar, tá, em insurreição ou rebelião, pega para ele. E é o que estão alegando devido a janeiro 6. De novo, se você acompanhar, você já está vendo o que está vindo à tona. Nada de escondido que não venha a ser revelado. Caso isso venha a acontecer, a Suprema Corte Americana entrará em jogo. Aí você fala assim, tá bom, Richard, tudo bem, deu esse problema, ele já foi indiciado 4 vezes, e agora? O que acontece? Ele foi para a Corte da Geórgia, teve um mugshot, pagou $200 mil de fiança, tá triste, disse que não cometeu erro nenhum, que quem acompanha sabe, inclusive os juristas estão confirmando, só o lado democrata, que está uma briga engraçada ou curiosa, como você queira classificar. O que acontece? Bem, segundo os estudiosos jurídicos e da Constituição dos Estados Unidos da América, é uma situação nunca vivida na história americana. Então, o cenário vai complicar, tá? Ele pode concorrer ainda à presidência dos Estados Unidos? Sim. Para você concorrer, você tem que ter mais de 35 anos, ser americano nato e morar nos últimos 14 anos nos Estados Unidos. Então, nesses 3 pontos, ele qualifica. E se ele for preso, que isso não vai acontecer, mas se ele for, pode ele assim mesmo concorrer à Casa Branca? Sim. E se ele for eleito de dentro da prisão, que é o pior cenário, que seria uma coisa assim inimaginável, ele poderia perdoar ele mesmo pelos crimes, né, ou arquivar os casos? Sim, apesar de nunca ter sido uma situação dessa ter acontecido na história americana. Então, os democratas estão fazendo de tudo para derrubá-lo e, de novo, para confundir o eleitorado americano. Estejamos ligados. E fiquem ligados que daqui para frente, se você acha, se você acredita que você tem visto escândalos do Partido Democrata e escândalos da primeira família, você ainda não viu nada. Fiquemos ligados. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este canal. Deixa seu like. E claro, apesar de tudo, meu otimismo continua inabalável. Não se turbe o vosso coração. Saiba que o melhor está por vir e virá. Que o Deus de esperança enche a tua vida, a tua casa de paz e graça. E Deus te abençoe e Deus te guarde. E Deus abençoe esse país chamado Brasil. Deus abençoe esse país chamado Estados Unidos. O meu muito obrigado pelo seu tempo precioso e até o próximo vídeo.